edificando a igreja de Cristo através da restauração da família. Como podemos entender que a restauração, que a igreja será edificada quando as famílias forem restauradas? É impossível ter uma igreja edificada se as famílias não forem restauradas. Uau! É difícil ter uma igreja edificada se a família não for restaurada. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Como podemos continuar nessa edificação da igreja de Cristo? Como podemos continuar sendo a igreja da palavra? Eu gosto muito desse termo, a igreja da palavra. Porque hoje tem igreja de qualquer jeito, né? E a nossa igreja é a igreja da palavra. Que bom. Quando eu falo nosso, gente, é porque eu me sinto, né, como parte dessa família. Eu me sinto parte da primeira igreja batista em Coronel Fabriciano. Por isso que eu falo a nossa igreja, por isso que eu falo a nossa família. E a palavra do Senhor nos chama a atenção através de um texto já muito conhecido entre os irmãos. É o texto de 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 14 a 16. É um texto muito conhecido. E orando ao Senhor, pedindo a orientação de Deus, Ele me trouxe algumas coisas especiais dentro desse livro de 2 Crônica. Como a palavra restauração. Eu amo essa palavra restauração. Deus me chamou para isso, Deus me chamou para restaurar pessoas. Deus me chamou, então, para restaurar a família dele. E nessa noite, então, Deus nos chama a atenção no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 7, verso 14 ao verso número 16. Diz assim a palavra do Senhor: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo escolhi e consagrei este templo, que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Amém, gente? Obrigado, Deus, por nessa noite poder ter o privilégio de abrir a Tua palavra, ler e entender aquilo, ó Pai, que Tu queres falar aos nossos corações. Nesta noite, ó Pai, pedimos, ó Pai, unja-nos com o Teu poder, para que venhamos, ó Pai, trazer, ó Pai, a mensagem que Tu queres, ó Pai, para a minha vida e depois para a vida desta igreja. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Oramos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Como já dissemos, o caminho da restauração, o caminho da edificação da igreja está na restauração da família. E eu quero começar nessa noite dizendo que a vida não é nada fácil. Viver não é fácil. É interessante pararmos para pensar, então, que Jesus já havia dito isso. Jesus já havia dito para cada um de nós que no mundo nós teríamos aflições, que no mundo nós passaríamos por lutas, mas uma coisa Ele disse: tenha bom ânimo. Uma coisa Ele disse: olha, vocês não precisam ficar desesperados, que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, então, já advertiu que a vida aqui na terra não é uma corrida de 100 metros rasos. Mas Jesus estava dizendo que é uma jornada longa e exaustiva. E é interessante percebermos, então, e com isso, nós temos um convite para viver essa jornada. Com isso, então, a Bíblia nos convida, então, para dar passos, para tomar decisões com Deus, para que nós possamos ser bênção para nós mesmos e também abençoar a vida de outros. É por isso, então, que Deus colocou-nos numa família. É por isso, então, que a igreja é chamada de família. É por isso, então, que o Senhor faz comparação do casamento à comparação da igreja, ou seja, a igreja é comparada ao casamento e o casamento é comparado à igreja.
Podemos entender então, irmãos, que como igreja nós não somos um clube. Como igreja nós não somos apenas uma organização ou uma empresa. A igreja é uma família, e essa família, irmãos, tem pessoas que precisam da nossa ajuda, há pessoas que precisam que cada dia mais estejamos unidas com ela, como é a nossa família. As famílias hoje têm pessoas doentes. Na família hoje as pessoas doentes no físico, na mente e no coração. Muitas emoções estão destruídas. E a igreja precisa entender, e nós como família, família de Deus, precisamos entender que somos chamados à restauração. Somos chamados para restaurar vidas. Somos chamados para levar cura aos doentes. Somos chamados para proclamar as boas novas de salvação àqueles que vivem sem solução. É interessante que a vida tem machucado muita gente. A vida tem machucado pessoas de uma forma assim, de uma forma muito grande. Essa é a realidade do mundo. O mundo tem machucado. O mundo tem desprezado. Mas a boa nova de salvação, a boa nova é que a igreja é portadora do Evangelho de Cristo. A boa notícia é que a igreja, então, ela é portadora desse Evangelho. E somente a igreja do Senhor tem autoridade para poder estar trabalhando com as famílias no intuito de restaurar as famílias que estão doentes. As famílias que precisam da nossa ajuda. Somos o povo de Deus, a igreja, a família de Deus, e precisamos entender isso. É interessante quando Deus cria o homem, e é interessante que Deus cria o homem para viver em comunhão. Deus não vive o homem para viver separado. Eu canso de falar isso nas minhas mensagens, em Gênesis capítulo 1, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Logo depois Deus cria o homem, e Deus então olha para o homem, e Deus disse, não é bom que o homem esteja só. É interessante quando Deus, eu costumo até dizer que o primeiro grande problema da humanidade não foi o pecado, mas o grande problema da humanidade foi a solidão. Antes do pecado o homem estava só. Antes do pecado, ele sofria da solidão. O homem, então, não foi feito para viver uma vida solitária. É por isso que nós temos a igreja. É por isso que nós temos a nossa família. Para Deus, então, Ele conclui todo o problema de solidão do homem quando Ele institui uma família. Quando Ele te dá uma família. Quando Ele te dá uma igreja para você participar. Podemos dizer então, gente, que o homem então, ele foi criado para viver em comunhão. É interessante então quando Deus, ele coloca então uma mulher, Deus coloca então uma família, Deus coloca então algo para que o homem pudesse não viver mais só. Mas veio o pecado, o segundo grande problema da humanidade. E o pecado separa esse homem de Deus. E o pecado então tira a comunhão desse homem com Deus. E o pecado tem sido, irmãos, o motivo de grandes problemas hoje, tanto dentro da igreja quanto dentro da nossa família. O pecado tem sido esse problema sério na vida do homem. E a pergunta nessa hora é o que nós temos feito para que nós possamos viver essa restauração. A pergunta não é o que Deus já fez, Deus já entregou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Mas a pergunta é, o que eu tenho feito para restaurar a comunhão na minha família? O que eu tenho feito para restaurar, para que a nossa igreja continue sendo uma igreja, uma igreja edificada, uma igreja que possa realmente entender e levar a palavra a todos aqueles que necessitam. E eu pensei pelo menos 4 coisas que poderão nos ajudar nesse momento. E na verdade, para você e eu,
nós como igreja, como família, sejamos um povo que celebra a recuperação de vidas, um dia de cada vez. Em primeiro lugar, nós precisamos seguir o caminho da humildade. O texto que nós acabamos de ler, ele nos chama a atenção dizendo, no versículo 14, na parte A, esse versículo nos chama a atenção, diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Amados irmãos, vivemos um tempo de grande arrogância, vivemos um tempo de grande orgulho, vivemos um tempo onde que não há mais humildade. A marca maior da alienação do homem, irmãos, é o orgulho. O orgulho é a inversão da humildade. A humildade pode ser definida como atitude que leva uma pessoa a reconhecer as suas próprias limitações, que leva as pessoas a reconhecer os seus próprios erros, que faz com que as pessoas entendam que ela é finita e limitada. Amados irmãos, o povo de Deus, uma das coisas que precisamos trabalhar em nossa família é o fator da humildade. Reconhecer que nós não somos o dono da verdade. Reconhecer que a verdade está em Deus, a verdade está na sua palavra, a verdade não sou eu, a verdade é Jesus. Humildade. Queridos, foi o orgulho que transformou anjos e demônios. E foi a humildade que fez homens anjos. Foi o orgulho. A humildade é o fator principal para a restauração. Reconhecer meu próprio erro. Uma das coisas que quando a gente fala para a família, existe uma palavrinha muito simples, 3 palavrinhas resolvem qualquer problema de relacionamento. 3 palavrinhas simples, o pessoal já riu porque já conhece. 3 palavrinhas simples. E a primeira é: eu estava errado. Humildade para reconhecer o erro. A segunda palavrinha: me perdoe. E a terceira: eu amo você. Resolve qualquer problema. Mas, irmãos, a grande dificuldade é reconhecer o erro. A grande dificuldade é nos humilharmos para dizer: eu errei. Nós homens somos mais complicados ainda, né? Nós homens ainda somos um pouco mais complicados concernente a isso. Mas foi o orgulho que transformou homens em demônios. Foi o orgulho. Ah, irmãos, muitas vezes associamos humildade à pobreza material. Muitas vezes associamos a humildade em pessoas que não têm cultura. Entretanto, humildade está relacionada à ausência de orgulho. Na verdade, a humildade está associada, irmãos, a um conceito elevado de si próprio. Um conceito elevado, muito elevado, concernente a si. Um conceito demasiado. Uma altivez. Precisamos restaurar, irmãos, a nossa família. Precisamos restaurar relacionamentos quebrados. Precisamos tratar de doença que está dentro da família. Há uma pesquisa já feita que, irmãos, nos próximos anos, 40% da população mundial estará depressiva. 40% da população mundial. Isso afeta quem? A minha família, a sua família, a igreja de Cristo. Você consegue entender? É preciso, irmãos, a humildade é vivida diante de Deus, mas também é vivida diante dos homens. Precisamos entender isso. Se meu povo se humilhar, se o meu povo então entender,
Se o meu povo então pensar, então, o que eu tenho contribuído, onde eu tenho entrado para que esse problema seja aumentado ou seja diminuído. Relacionamento saudável é o que o Senhor quer de mim e de você, para edificar a igreja de Cristo e para restaurar nossa família. Ah, queridos irmãos, essa semana atendendo uma pessoa e o filho drogado, e eu disse: como você trata seu filho? Ah, pastor, eu já cansei, eu já estou cansado, eu já não aguento mais. Trata de forma diferente, então. Faça um esforço. Trata de forma diferente. Porque ele já é o problema. Ele não precisa mais reconhecer que todo dia falar para ele que ele é o problema. Ele já sabe que ele é. Então trata diferente. Semana passada, no dia da semana, chegou: pastor, tem dado resultado. Trata diferente. Humilhe-se muitas vezes, precisa. Humildade. Para lidar com situações tão difíceis. Eu estava errado. Não há humildade, irmão, diante de Deus. Não há humildade diante de Deus que seja orgulhosa diante dos homens. Não há humildade diante de Deus que seja orgulho diante dos homens. Diz a palavra do Senhor em Jeremias 9:23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Meu Deus! Não se glorie o sábio na sua sabedoria, ou o forte na sua, o forte na sua força, o rico na sua riqueza, o espiritual na sua espiritualidade, o bonito na sua beleza, irmãos, o dotado nos seus dons, o pregador na sua eloquência, o líder na sua equipe, o professor nos seus conhecimentos, os membros da igreja nos seus anos de experiência. Não se glorie nisso, mas você tem de se gloriar. Glorie-se no Senhor. Ah, queridos, a vaidade procede à queda. Sempre temos muitas coisas de nos orgulhar. Sempre, parece que todos os dias aparecem coisas para nos orgulhar, né? Legal quando, olha, fizemos a coisa com perfeição, temos recursos necessários. Cuidado, meu irmão, corremos o grande risco de esquecer da humildade e praticarmos o narcisismo espiritual. Cuidado, é humildade que o Senhor quer. Que a nossa igreja seja um lugar de pessoas humildes. Que as nossas famílias sejam um lugar de pessoas humildes. Sejam pobres, ricos, novos, velhos, acadêmicos, letrados ou iletrados. Gente que vive a simplicidade. A simplicidade da vida. É o que o Senhor quer de nós. É o que o Senhor quer da igreja que edifica. É o que o Senhor quer de mim e de você. Família, o caminho da restauração está na humildade. Família, o caminho da restauração está na humildade. Em segundo lugar, para que sejamos família que celebra a recuperação de vidas, dia após dia, precisamos seguir o caminho da oração. Uau! Oração. Meu amigo pastor Sandro, aqui deve ser bem diferente. Mas que dificuldade, meu amigo, eu tenho tido para reunir pessoas para orar. Que dificuldade, meu amigo. Graças a Deus que ainda tenho pastores que oram. Mas que dificuldade. Que dificuldade ter um tempo na minha família para orar. É ou não é, meu amor? Difícil. Todo mundo correndo.
Irmão, mas o caminho da recuperação está ali em Crônicas 7:14, na parte B. Se humilhar e orar e buscar a minha face. Meu irmão, não há restauração sem oração. Não há edificação sem oração. Não há. Só pessoas humildes oram. Oração pública e também oração em particular. Nos evangelhos, conta, o evangelho segundo Lucas, no capítulo 18, versículo 10 e 11, nos evangelhos conta então, 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu orava e dizia: ó Senhor, te dou graças, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúltero, nem anda como esses publicanos. Em Lucas capítulo 18, sabe o que faltava naqueles homens? Era humildade. Por isso eles oravam consigo mesmo. Por isso que as suas orações não passavam do telhado onde estavam. Porque oravam consigo mesmo. Deus espera de nós que busquemos a sua face, de tal modo que possamos participar ativamente no processo de restauração que Ele quer realizar. Ele quer realizar um processo de restauração. Ele quer restaurar a tua família, meu irmão. Ele quer restaurar aquilo que foi quebrado. Ele quer restaurar, meu irmão, tudo aquilo que está precisando. Mas para isso é necessário buscar em oração. A oração é dependência. Oração é dependência. O Senhor sabe como está meu coração quando eu começo a orar. Senhor, eu estou fraco. Senhor, eu não consigo. Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda. Oração é a esperança na grandeza de Deus. Vaidade não me deixa orar. O orgulho não me deixa orar. Mas eu preciso de orar. Muitas vezes eu não admito. Muitas vezes a gente está numa luta frenética, mas eu não tenho tempo. Eu quero justificar. Mas está dizendo que o caminho da restauração, meu irmão, está na oração. Está na oração. Ah, queridos, oração é o caminho da cura. A oração é o caminho da restauração, da nossa recuperação diária, é o caminho do altar, da graça, da fé, do perdão e da rendição. Está na oração. Em terceiro lugar, o texto me chama a atenção. Versículo 14, na parte C. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar. E agora o que ele diz na parte C? Se afastar dos seus maus caminhos. Dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Família, igreja amada, quantas coisas tem nos afastado de Deus? Quantas coisas tem nos afastado de Deus? E o que nós precisamos nos afastar nesta noite? Se afastar dos seus maus caminhos. Hoje, irmão, está muito fácil pecar. O mau caminho está muito fácil. Irmãos, é mais fácil viver uma vida totalmente estranha do que uma vida de santificação. E o que o Senhor está dizendo para a restauração, para a recuperação da família, para a edificação da igreja, está em vida de santificação. Afastar dos maus caminhos. O autor da carta de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14,
apresenta uma questão em que que precisamos ser absolutamente radicais. Ele nos apresenta, então, uma situação que não é para ser negociada. É para ser uma questão radical. Ele apresenta, diz o seguinte: sem santidade ninguém verá o Senhor. Família no altar, família edificada, família recuperada, é família que se afasta dos seus maus caminhos. O que precisamos nos afastar? Amados irmãos, o inimigo que está nesse mundo hoje, que está querendo arrebentar a família, ele não quer que a família seja recuperada. Ele não quer que a igreja de Cristo seja restaurada. Ele não quer que a igreja continue sendo edificada e edificando outras vidas. Ele não quer. Por isso ele coloca diante de tantas coisas, para que nós não tenhamos tempo para a santificação. Sabe por quê? Quando não há santificação, meu irmão, há indiferença. Quando não há santificação, há indiferença. Meu irmão, olha o mundo, o Brasil que nós estamos vivendo. É um Brasil que precisa mais de Jesus do que de qualquer outra coisa. É um Brasil, meu irmão, que as pessoas estão precisando mais de Jesus do que de qualquer outra coisa. E ele impede que isso aconteça. A indiferença. Quando Paulo ele fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua família? Qual é a vontade de Deus para a sua família? Boa, agradável e perfeita. Uau! Vamos repetir junto? Qual é a vontade de Deus para a minha família? Boa, agradável e perfeita. Qual é a vontade de Deus para a nossa igreja? Boa, agradável e perfeita. Qual é a vontade de Deus para o nosso país? Boa, agradável e perfeita. Mas não podemos, de maneira alguma, viver, irmãos, a indiferença. Precisamos buscar ao Senhor. Precisamos, irmãos, ser esse agente de transformação, de renovação. A nossa mente precisa estar renovada em Cristo. Existem aqueles, irmãos, que vivem uma vida cristã de indiferença, de apatia. Acha que não há necessidade de santificação. Acha que não há necessidade, com isso, então, vive esse momento de indiferença. Não precisa. Precisamos sim. Meu irmão, sem santificação há passividade. Sem santificação há passividade. Sabe, queridos, a vida cristã ela é descrita, né, como uma disciplina. A vida cristã é uma guerra. A vida cristã é uma luta, é uma corrida, é esforço constantemente contra o pecado. Não é a vida apática, mas é uma corrida, é uma luta constante, é uma guerra constante. Eu tenho que lutar a cada dia. Paulo, quando ele fala sobre isso, quando ele fala sobre essa guerra em Gálatas 2:20, ele diz, né? Ele diz, Cristo vive em mim. Ele explica imediatamente essa expressão, significa que ele mesmo, Paulo, vivia a sua própria vida pela fé no Filho de Deus. Fé no Filho de Deus. Fé no sentido da jornada com Deus. Fé que implica crença, obediência, confiança. Fé que implica, irmão, entrega.
fé que envolve o homem todo o sentido. Essa fé que o Senhor quer para nós. E quando não há santificação, sem santificação, autonomia. Eu me acho autônomo. Eu me acho bom demais. Eu já me acho santo demais. Eu já tenho tempo demais de igreja. Eu já tenho experiência. Eu não preciso mais disso. Mas o que a Bíblia está nos chamando a atenção, desviar dos seus maus caminhos. A Bíblia está nos dizendo, o que isso tem a ver? Isso não tem nada a ver. Ah, querido, podemos pensar nisso. Efésios capítulo 4, Paulo também diz, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida e a plenitude de Cristo. Não é mesmo? Sabe, meu irmão, eu posso dizer nessa noite, é preciso a disposição para vencer a apatia e a indiferença. É preciso disposição para vencer a passividade. É preciso disposição para vencer a presunção da autonomia. Eu não sou autônomo, eu preciso de Cristo. Eu preciso de Jesus. Ah, irmãos, é o que o Senhor quer nos dizer nessa noite. Quais são os teus caminhos? Quais têm sido os seus obstáculos para a comunhão contínua, para a comunhão incessante, constante com o Senhor? Qual tem sido o obstáculo dentro da tua família, para que você viva essa santidade, para que você afaste os seus maus caminhos? Nunca houve avivamento sem a consciência e a confissão de pecados. Nunca houve avivamento sem a consciência e sem a confissão de pecados. Nunca houve. Nunca houve avivamento sem o homem deixar a má prática, sem deixar a prática do pecado. Avivamento não vem por estudos apenas, mas avivamento vem sobretudo por atitudes. Daí a importância de abandonar os maus caminhos. E aí está a importância para a restauração da sua família. Deixar os maus caminhos. Sem santificação há egocentrismo. Sem santificação nós nos tornamos egoístas. Sem santificação o mundo está vivendo egoísmo. Sabe por quê? Pela falta de santificação. Paulo diz, fui crucificado com Cristo. Assim não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. A vida que eu estou vivendo agora não sou eu, mas é Cristo que está vivendo. Não sou eu que realizo, mas é Cristo que realiza através de mim. Não sou eu. A gente está vivendo um tempo do estrelato e do estrelismo. Estamos vivendo um tempo dos likes. Estamos vivendo um tempo de seguidores. E isso faz com que nos sintamos orgulhosos. Eu tenho 1.000 seguidores, eu tenho 2.000, eu tenho 1 milhão, eu tenho 2 milhões. Mas Paulo, ele diz, não sou eu, mas é Cristo que vive. Não sou eu que faço, mas é Cristo que faz. A vida que eu estou vivendo agora é Cristo. Como está Cristo na tua vida, meu irmão? Como está Jesus na sua vida? Quem recebeu graça, tem graça para oferecer. Quem recebeu graça, tem graça para oferecer. A restauração da família está em você entender que quem vai fazer é Cristo. Quem está operando é Cristo. É Cristo que está no controle. Sabe, meu irmão, podemos dizer isso de forma especial. Cuidado com a maledicência.
Cuidado em falar mal. Cuidado, o inimigo das nossas almas, ele quer ouvir isso de você. Ele quer ouvir que a sua família, ele quer ouvir acusações contra a tua família, ele quer ouvir acusação contra o teu irmão, ele quer ver irmãos crentes falando mal de tudo. Cuidado, meu irmão, cuidado. Tem pessoas que chegam perto de mim e dizem: pastor, meu filho é uma bênção. E eu digo: é bênção mesmo? Bênção hoje se tornou algo pejorativo. Cuidado, meu irmão. Provérbios 6, 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia. 7 coisas ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama um sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentira e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Uau! Não preciso falar mais nada. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. É a tua palavra. É a tua palavra. Deus odeia. Ele detesta. Maledicência, meu irmão, e murmuração é uma música no ouvido de Satanás. Ele gosta de esposas murmuradoras. Ele gosta de homens murmuradores. Ele gosta de crentes murmuradores. Não murmure. Não difame. Não fale mal. Estamos vivendo um tempo que a gente só ouve pessoas falando mal. Mal da família, mal da nação, mal da igreja. O Senhor detesta isso. Vamos ser igreja edificada, família restaurada. Vamos abençoar. Vamos ser canal de bênção. Gente, canal de destruição já tem o Satanás. Não precisa mais de pessoas. Para arrebentar a tua família já tem Satanás. Não precisa mais de ninguém. Comece a profetizar bênção. Comece a ser portadores de bênção. A murmuração é isso que ele quer. Há muita maledicência, há muita murmuração no meio da família. Não podemos agir assim. Há maledicência nos lares. Há maledicência em todos os lugares, murmuração em todos os lugares. A maledicência é pecado grave, pois milita contra a comunhão do corpo, da família. Cuidado, meu irmão. Deus está vendo e Ele sabe. E Ele sabe. Podemos estar agindo, talvez até de forma impensada. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje, porque Ele quer restaurar a sua família. Porque Ele quer que nós continuemos a ser igreja edificada em Cristo. E a igreja edificada em Cristo, ela vai professar Cristo. Ela vai professar o que Cristo fez e o que Cristo ainda quer fazer em nosso meio. Deus não formou família para ser maldição. Deus formou a família para ser bênção. Amém, gente? Você crê nisso? Eu luto pela família, eu trabalho com família. Há irmãos aqui que trabalham com família porque acreditam na família. Eu acredito que a família é canal de bênção. E por isso, irmão, chega de murmuração. Chega. Vamos começar a proferir palavras de bênção. A minha igreja é bênção mesmo. O meu filho é bênção mesmo. O meu marido é bênção mesmo.
A minha esposa é bênção mesmo. E não de forma pejorativa. E eu concluo em quarto e último lugar. Para que você e eu, nós como igreja, família, sejamos um povo que celebra a recuperação de vidas dia a cada dia, precisamos seguir o caminho da confissão e da dependência em Deus. O caminho da confissão de pecados e da dependência em Deus. Tiago 5,16. Confesse os seus pecados uns aos outros, ore um pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Uau! É a palavra. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Confesse seus pecados aos outros. Ore um pelos outros, para serem curados. Estamos vivendo um tempo de doenças. Estamos vivendo um tempo de quebra de confiança. Estamos vivendo um tempo de destruição quase total. Mas eu creio na restauração. O pecado, meu irmão, precisa ser confessado para que seja perdoado. Por isso, nessa noite, quando pedimos perdão a Deus, somos perdoados. E quando confessamos o irmão, somos curados. Deus quer curá-lo. A igreja não precisa de supercrentes. A minha esposa não precisa de supercrente. Porque a igreja não é um supermercado de fé. A igreja precisa de gente normal. A família precisa de gente normal. Mas gente que viva na dependência de Deus. Gente que viva na dependência de Deus. Deus está chamando você para viver nessa dependência. Deus usa pessoas normais. Deus usa eu e você. Elias não era chamado de Santo Elias, mas era chamado de Elias. Moisés não foi chamado de Santo Moisés, mas foi chamado de Moisés. Daniel não foi chamado de Santo Daniel, mas foi chamado de Daniel. Porque eram pessoas normais, mas pessoas dependentes de Deus. Deus está chamando você para restaurá-lo. Mas você precisa depender de Deus. Humilhar. Você quer ser esse tipo de família? Família que seja restaurada? Família que seja curada? É necessário depender do Senhor. Se o povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar. Se o povo que chama pelo meu nome se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Além de ouvir, perdoar, Deus vai curar a sua terra. Onde você precisa de cura nessa noite? Onde você precisa de cura nessa noite? Deus quer curá-lo. Os seus olhos estariam abertos e seus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Os olhos de Deus, o coração de Deus vai estar aberto às orações que se fizerem neste lugar. Oração de confissão, oração de dependência, dizer: Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu tenho murmurado, o Senhor tem sido um murmurador, uma murmuradora. Mas nessa noite eu estou entendendo que eu sou canal de bênção. Eu preciso abençoar.
Eu preciso liberar perdão. Meu irmão, quando você não libera perdão, meu irmão, você sofre. Eu costumo dizer que quando eu não libero perdão, eu estou tomando veneno achando que o outro vai morrer. Não vai. Quem vai morrer sou eu. Se eu não sei liberar perdão, quem está morrendo sou eu, não é o outro. Se humilhar e orar. E se converter dos seus maus caminhos. Deus não muda de ideia. Se Ele escreveu isso na palavra, é porque Ele vai cumprir. Se Deus disse que iria perdoar e sarar a tua terra, Ele vai sarar. Ele vai sarar. Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Eu quero orar nessa noite. Posso orar, pastor? Eu quero orar. Deus está chamando você nessa noite. Deus quer restaurar a sua família. Deus quer restaurar relacionamentos quebrados. Deus quer perdoar. Deus quer que você libere perdão. Então você tem que se humilhar. Você vai ter que se humilhar nessa noite. Você vai ter que orar nessa noite. Para que Deus restaure a tua família. Senão a coisa não vai. Onde não há perdão, parece que a coisa é travada. Você já reparou isso? Onde não há perdão, parece que tudo é travado. Mas Deus está convidando você nessa noite para liberar perdão. Tirar esse peso que está no teu ombro. Não é teu esse peso, passa para outro. Não é teu, não. Te machucaram, te feriram. Não é teu esse peso, não. Tira esse peso que está nas tuas costas agora. Confessa ao Senhor. Restaura a minha família, Senhor. Para que a minha igreja continue sendo a igreja edificada em Cristo. Eu quero orar.